Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre média, moda e mediana. A média, moda e a mediana são medidas de tendência central em um conjunto de dados numéricos utilizadas na estatística. Essa média que nós vamos falar é a média aritmética, tá? Existem outras médias, mas não vamos estudar nesse vídeo. O objetivo desses tipos de medidas é resumir um conjunto de dados em um único número. Eu vou tentar falar de uma forma mais clara. O objetivo dessas medidas é pegar uma sequência de números, nesse caso aqui eu estou dando 10, 11, 13, 14, 15, e transformar essa sequência aqui em apenas um número. Vou explicar cada medida dessa usando uma situação. Marcos tirou as seguintes notas de matemática no primeiro bimestre: 7, 8, 6 e 7. Vamos calcular a média, a moda e a mediana das notas de Marcos. Vamos começar calculando a média, tá? A média aritmética. Primeiro, o que é uma média aritmética? A média de um conjunto de dados, que são os nossos elementos, os nossos números, é a razão. A razão é divisão, tá? Entre a soma de todos os elementos desse conjunto e o total de elementos. É a divisão entre a soma de todos os elementos. Nesse caso aqui, os elementos são as notas de Marcos. E Marcos tirou 7, 8, 6 e 7. Então, a soma dessas notas dividido pelo total de elementos. E nós temos 4 notas. Então, vamos somar as notas e dividir por 4. Somando aqui as notas de Marcos, 7, 8, 6 e 7, eu vou ter 28. E dividir pela quantidade de notas, que é 4. Então, 28 dividido para 4, nossa média vai ser 7. Então, a média das notas de Marcos é 7. Acredito que foi fácil, né? Encontrar a média, pega todos os valores, soma e divide pela quantidade de elementos. Vamos agora encontrar a mediana. Vou utilizar o mesmo exemplo, tá? Mediana, o que é uma mediana? Mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Ou seja, a mediana é o número que está no meio de uma sequência. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem, crescente ou decrescente. Eu vou utilizar aqui a ordem crescente, tá? A ordem crescente é aquela que vai do menor para o maior número. Então, para encontrar a mediana, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar as notas de Marcos e colocar em ordem, do menor para o maior. Então, vamos aqui organizar. O menor número que eu tenho é 6, então vou começar minha sequência com 6. Depois, o 7, o outro 7 e o 8. Agora que eu já tenho aqui os meus números em ordem, eu vou verificar o número que está no meio. Só que eu não consigo encontrar apenas um número no meio. Eu tenho aqui 2 para um lado, 2 números para o outro, e eu não consigo encontrar um número aqui nesse meio. Então, nesse caso, eu vou pegar os 2 números que estão no meio, que é 7 e 7. Vou pegar esses 2 números e somar. 7 mais 7, que vai ser 14. E como eu quero encontrar apenas um número aqui, eu vou pegar esse meu número, 14, e dividir por 2. 14 dividido por 2, 7. Ou seja, 7 é a mediana das notas de Marcos. Vou repetir, tá? Mediana é o número que se encontra no meio. Se você não tem um número no meio, você vai pegar os 2 que estão aqui no meio, somar e dividir por 2. Vamos agora para uma outra situação. E se as notas de Marcos fossem 6, 7 e 5? Agora eu não tenho mais 4 notas, eu tenho 3 notas. Qual seria a mediana dessas notas? Vamos encontrar.
Primeira coisa, não esqueçam que para a mediana, vocês precisam que os números estejam em ordem. Ordem crescente, tá? Então, primeiro eu vou escrever o 5, depois o 6 e depois o 7. Mediana é aquele número que está no meio. Nesse caso, eu tenho sim um número no meio. O número que vai estar no meio é o número 6. Então, nesse caso, a minha mediana será 6. É mais simples do que essa outra situação aqui. Aqui na minha primeira situação, eu tenho 4 notas. E 4 é número par. Quando eu tenho uma quantidade par de elementos, a mediana é encontrada pela média dos 2 números que estão no meio. Vou pegar os 2 números que estão no meio, somo, e o resultado eu divido por 2. Aqui no meu segundo exemplo, eu tenho 3 notas, e 3 é ímpar. E quando eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é o número que vai estar no meio. E nesse caso, eu vou ter apenas um número no meio. Então, a mediana será esse número. Vamos agora falar sobre moda. Vou utilizar mais uma vez o mesmo exemplo. E agora eu quero a moda das notas de Marcos. O que é moda? Moda é o valor que mais aparece num conjunto de dados. É o valor que aparece com mais frequência. Então, aqui analisando as notas de Marcos, 7, 8, 6 e 7, o valor que mais aparece é o 7. O 7 aparece 2 vezes, o 8 aparece uma e o 6 aparece uma. Então, a nossa moda será 7. Vocês conseguem ver que eu só tenho apenas um número que aparece mais vezes. Mas nós temos outras situações, tá? Se o conjunto possui 2 números que mais se repetem, então ela possui 2 modas e se chama bimodal. Se o conjunto possui 3 ou mais números que se repetem, então ela se chama de multimodal. Vamos aqui para esse exemplo. E se as notas de Marcos fossem 7, 8, 7 e 8? Qual seria a moda das notas de Marcos? Aqui eu consigo ver que o número 7 se repete 2 vezes e o número 8 também se repete 2 vezes. Ou seja, o 7 e o 8 aparecem mais vezes nessa sequência de números. Logo, eu vou ter 2 modas. 7 e 8. Nesse caso aqui, ela vai ser bimodal. Vamos para um exemplo agora. Os dados a seguir remetem à idade dos 10 alunos de uma turma de natação de um determinado clube. Aqui eu tenho as 10 idades. O professor quer analisar as medidas de tendência central dessas idades. Vamos aqui analisar. Vamos primeiro calcular a média. Média aritmética é a soma de todos os elementos. Então, vou somar aqui as minhas 10 idades. Depois que eu somar todas as idades, eu vou ter 100. Somo todas as idades e divido pela quantidade de elementos, ou seja, a quantidade de idades. Eu tenho 10 idades, então 100 dividido por 10, que vai me dar 10. Então, a média aritmética dessas idades é 10. Simples, né? De novo, soma todos os elementos e divide pela quantidade. 10 notas. Então, 100 dividido para 10, que é igual a 10. Tranquilo? Vamos agora calcular a mediana. Lembrando, mediana é um número que está no meio de uma sequência. Aquela observação, colocar os números em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vamos reorganizar. 7, 8, 9. Eu tenho 10. 1, 2, 3, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 11, 12 e 13. Agora, aqui com a minha sequência organizada em ordem crescente, vamos procurar o número que está no meio.
Eu tenho aqui 5 números para um lado, 5 números para o outro. Então, eu não consigo encontrar apenas um número no meio. Então, eu vou pegar os dois que se encontram no meio. Então, eu tenho 10 e 10. Lembrando, depois que eu pego esses dois números que estão no meio, eu vou somar esses dois números. 10 mais 10, 20. E divido por 2, que vai me dar 10. 20 dividido para 2, 10. Então, a minha mediana vai ser 10. Tranquilo, né? Vamos encontrar agora a moda, que é o mais simples. A moda é o número que mais se repete na sequência. E o número que mais se repete nessa sequência é claro que é o 10, que aparece 4 vezes. Minha moda igual a 10. Espero que vocês tenham entendido.